Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Menina, aproveita o preço das Casas Bahia e troca essa cozinha inteira pro Natal. A sala aqui, ó, tudo novo. O pessoal assistir especial de fim de ano. Ah, tá uma maravilha. Meu quarto era tanto desconto aqui, ó, que eu botei tudo novo, botei Casa Aberta pra correr. Tem paciência pra ele não. Aproveite a dica da Dona Hermínia. Na Casas Bahia tem Smart TV 39 a partir de 1.599. Só 1.599. E você pode pagar em até 14, sem juros no cartão da loja. Aproveite seu 13º. Natal tá aí, faz como eu, vai logo pra Casa Bahia. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo. Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A Van tem tudo para preparar sua casa para o Natal. Então não perca mais tempo e aproveite. Furadeira Impacto 650 watts Bosch, só 10 vezes de R$19,99. Preço baixo de verdade. Lâmpada LED TKL 450 Toshiba, só R$7,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A Van, tudo num só lugar. Nesta semana inaugura a 107ª Mega Loja Van em Navegante, Santa Catarina. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 57 minutinhos, 11h57, ponto final no A Voz do Povo desta terça-feira para estabelecer o colóquio entre esta pessoa que aqui está e Caio Bortolã, que também está cá. Bom dia, Caio Bortolã. Que também é uma pessoa. Sim. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. A educadora é quem melhor conta as coisas, é quem melhor conta as histórias com H da nossa Limeira, no rádio, no AM 1020, no Facebook. Nós estamos ao vivo agora, curta e compartilhe a transmissão no YouTube, educadora.tv e também no aplicativo, Ivan. Que você que gosta de economizar, Ivan, vai gostar de saber que o aplicativo da Educadora você baixa para telefones, para smartphones, para tablets e não paga nada por isso. Você vai na lojinha do seu celular, mas não precisa comprar. Você baixa de graça o aplicativo da Educadora para ouvir e ver a programação da Educadora. Líder assim, em todas as plataformas. Eu fico muito mais feliz podendo ouvir a Educadora sem gastar nenhum centavo. Por exemplo, quando você sair de férias, o Edmundo já saiu de férias. Quando você sair de férias e for para a praia, você vai poder, em qualquer praia brasileira, em São Paulo, no litoral sul, no litoral norte, no exterior, no nordeste brasileiro ou no exterior, se você for viajar para Cuba, por exemplo, que você tanto gosta, ou não, Cuba não, porque em Cuba a internet é restrita. Mas na Venezuela, talvez na Venezuela não, porque lá também o governo
Na China também não. Mas em qualquer país democrático do mundo, você vai poder ouvir e ver através do aplicativo da Educadora a programação da Educadora e saber das coisas de Limeira. Olha que bacana. Menos em Cuba, na Venezuela e na China. Porque lá há bloqueios da internet. Então eu não vou. Porque eu preciso, todo dia que eu levanto, uma das primeiras coisas que eu faço, evidentemente depois daquela higiene matinal, né, que é necessária, uma das primeiras coisas que eu faço é acessar a internet para saber das notícias. Ivan, nós falamos tanto de Campeonato Brasileiro ontem e esquecemos de falar de talvez o time que merecesse o maior destaque no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense. Nós falamos de Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e não falamos da Chapecoense. Você sabe que eu ia falar, mas é que você não deixa eu falar. Você ficou 1 hora falando do Corinthians, falando das maravilhas de ser corintiano, das maravilhas do Corinthians. 1 hora você ficou falando aqui, eu não pude falar das coisas que eu queria falar. Todas as coisas que eu queria falar não foi possível falar. Uma delas era da Chapecoense, mas eu não ia falar sobre esse ponto de vista que você está trazendo aqui da Chapecoense, das maravilhas da Chapecoense também. A Chapecoense teve um momento do campeonato em que ela parecia que ia. Né? Ela mudou de técnico. Né? Quantos técnicos teve a Chapecoense esse ano? Vários, talvez 3 ou 4. Você lembra que ela mudou de técnico assim como um atrás do outro? Até que esse último aí... Como é o técnico? Eu não me lembro o nome do técnico. Até que esse último aí acertou o pé e conseguiu equilibrar o time. Eu me hospedei num hotel em São Paulo em que estava hospedada a delegação da Chapecoense. E subi no elevador junto com dirigentes da Chapecoense. E pude abordá-los e dizer a eles que a Chapecoense acabou virando o segundo time de quase todo brasileiro, né? Tem quem é do contra, mas a Chapecoense certamente ganhou a simpatia, o carinho de quase todos os brasileiros, a despeito de você ter um time do coração. A Chapecoense, você torce por ela, mesmo não sendo o time do seu coração. Na época, o técnico era o Vinícius Eutrópio. E naquele dia, a Chapecoense jogou contra o Palmeiras e ganhou do Palmeiras no Allianz Arana por 2-0. Agora, depois disso, eu acho que o técnico da Chapecoense hoje é o Gilson Kleina. Seria o Gilson Kleina? Que também treinou a Ponte Preta, passou pelo Palmeiras também. Eu não sei quem é o técnico da Chape hoje. Eu também não lembro. Mas eu sei que até porque ela trocou muito de técnico. Né? O próprio Mancini foi técnico da Chapecoense. Mancini foi demitido assim, saiu de lá reclamando da forma como foi demitido. Não deveria ter sido demitido, então mereceu a demissão. O Eduardo Batista passou por lá, não passou? Não, Eduardo Batista não. Não? Foi cogitado, mas não passou por lá. Ele não aceitou, ele foi convidado, mas não aceitou, é verdade. Enfim... Gilson Kleina, está confirmando aqui o nosso colega Naldo Dias. Gilson Kleina. E o Fedato também confirma Gilson Kleina, técnico que levou a Chapecoense à Libertadores. Pois é. Mas o que eu queria dizer, ontem eu ia falar isso sobre a Chapecoense, era exatamente isso, a irregularidade desse time, o troca-troca de técnicos, a irregularidade, ameaçado de rebaixamento e, de repente, na reta final, reage, não sei como, porque não mudou as peças, continua só o técnico que mudou, ele reagiu e conseguiu chegar aí na última rodada, obtendo a sua classificação para a Libertadores da América, coisa que muito time grande não conseguiu. Isso só confirma aquilo que a gente vem falando ao longo desse ano sobre o Campeonato Brasileiro, do baixo nível técnico do Campeonato Brasileiro, da irregularidade do Campeonato Brasileiro. Essa coisa de baixo nível técnico, Ivan, é como quando chove. Porque a chuva não molha um lado só do campo, né? A chuva molha o campo todo, não é isso? Quando chove, o gramado fica pesado para os dois times, não é? Então, porque agora falam do baixo nível técnico do Campeonato Brasileiro para tentar diminuir a importância da conquista do Corinthians. Mas o baixo nível técnico, baixo nível técnico do Campeonato Brasileiro atingiu todos os 20 times. Sim. Aliás, no caso do Atlético Goianiense, o baixíssimo nível técnico. No caso do Avaí, baixíssimo nível técnico. Do Coritiba, mais uma vez rebaixado, baixíssimo nível técnico.
E qual foi o outro time que caiu? Me ajude aí. Atlético Goianiense, Havaí, Atlético Goianiense, Ponte Preta. E Ponte Preta. Né? É. Aliás, me permita, Gustavo, por favor, encontra o Rafael Renzel, que é sobrevivente da tragédia da Chapecoense, narrando o segundo gol da Chapecoense no domingo. Segundo gol que foi marcado, inclusive, Ivan, no final da partida. O Coritiba tinha de vencer o jogo, ao menos empatar, para tentar se salvar do rebaixamento. E a Chape foi para cima e fez o segundo gol. E o Rafael Renzel, que estava no avião da Lamia, que caiu e que matou 71 pessoas, ele sobreviveu ao acidente. Nós temos o gol, narrado pelo Rafael Renzel. Tem quem acha que o Edmar Ferreira se emociona com os times aqui de Limeira, com o Galo, com o Leão, na época da Winner Basquete, quando ele chorava nas conquistas da Winner Basquete. Ouça só você, o Rafael Renzel, sobrevivente da tragédia, como narrou o gol da Chapecoense, que leva a Chapecoense à pré-Libertadores. Tranquilinho por ali, preparou, Canteiros por cima, vai fazer, Túlio, pode ir, Túlio! Gol! 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 O meu coração transporta de felicidade! Túlio de Melo! A Chapecoense chega ao gol da pré-Libertadores. Um gol extremamente importante. Extravase, chore, Rafael. Como tem que ser na luta, na força, na garra, como foi o ano, como foi a vida dos chapecoenses, que há um ano chorava pelos seus mortos aqui na Arena Condá. E a gente chora de felicidade, de alegria um ano depois. Coritiba se a gente fica emocionado com o gol do Túlio de Melo. Vai apitar, terminou. Acabou. A Chapecoense está na pré-Libertadores da América. 8º lugar pro Verdão, Rafa. 8º lugar. O Flamengo pode perder a Copa Sul-Americana, que a Chapecoense está na Libertadores da América. Estamos extremamente felizes, emocionados. Emocionante, não é? Edmar Ferreira fica de touca, né? O futebol produz. O futebol mexe com as pessoas, esse tipo de coisas. Ele faz, tem essa capacidade de promover esse tipo de coisa assim, né? De mexer realmente com os mais profundos sentimentos da aliás, pessoa. Nem dá para comparar, né? A emoção do Edmar ou de qualquer narrador com a emoção do Rafael Renzel, um cara que é sobrevivente de um acidente aéreo, né? É outro patamar, né? É outro patamar. Uma coisa é você ser apaixonado por um time, seu time passar por uma situação delicada e sobreviver, né? Isso mexe com sentimentos de qualquer um. Agora, esse cidadão aí, esse rapaz passou por uma situação que... Pouquíssimas pessoas no mundo passaram, né? Não é? Ganhou uma sobrevida. Eu me lembro do filho, da declaração do filho do Rafael Renzel. Que coisa, né? A ligação do pai com o filho. O filho de 11 ou 12 anos tinha certeza que o pai não tinha morrido. Morreram 71 pessoas. A chance do Rafael Renzel salvar-se, como de qualquer um, era mínima. Mas o filho tinha certeza que o pai estava salvo. E o pai, de fato, salvou-se. E trabalha no rádio de Chapecó até hoje, faz 2 programas diários no rádio de Chapecó até hoje, assim como você, Ivan. Faz um programa às 7 horas da manhã e faz outro às 6 da tarde. É um narrador da Chapecoense e virou uma figura nacional, né? Não só uma figura daquela região, porque os estados do sul do país, sobretudo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são estados pequenos e colados um ao outro, né? Então as tradições gauchescas, por exemplo, essa rádio de Santa Catarina, de Chapecó, onde trabalha o Rafael Renzel, toca músicas gauchescas. Muito embora Chapecó fique em Santa Catarina e não no Rio Grande do Sul.
Então, o sul do país tem Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2 estados pequenos e colados, né? Paraná já é um estado maior, mas há uma ligação, é quase que um dialeto diferente que eles falam, né? Da nossa língua aqui, do caipirês, que orgulhosamente nós falamos no interior de São Paulo. Mas é emocionante a narração do Renzel e é de tirar o chapéu a campanha da Chapecoense. Houve até quem dissesse, Ivan, não sei se você acompanhou essa declaração, que a diretoria da Chapecoense pediu todas as rendas de todos os times na última rodada do Campeonato Brasileiro a fim de indenizar, digamos, as famílias. A diretoria da Chapecoense teria pedido a todos os times mandantes que repassassem as suas rendas à Chapecoense, a fim de que a Chapecoense pudesse indenizar ou ajudar as famílias e, ao que parece, só o Sport Clube do Recife é que deu a renda da sua partida justamente contra o Corinthians. O Sport ganhou do Corinthians, salvou-se da Série B e deu toda a renda, foram 29 mil ingressos vendidos na Ilha do Retiro para a Chapecoense. Esse dinheiro será dividido entre as famílias das vítimas dessa tragédia do ano passado. Não sabia disso, não. Né? Só o esporte? Só o Sport Clube do Recife é que aceitou repassar Parabéns à direção a sua do renda. esporte. Não sei se toda a renda ou se um percentual da renda. A Chapecoense, repito, foi muito pouco ajudada, né? O Palmeiras ajudou a Chapecoense. Entre os grandes de São Paulo foi só o Palmeiras. Agora o Sport Clube do Recife, se isso se confirmar, ajuda a Chapecoense. Mas fora isso, pouca gente ajudou a Chapecoense depois da tragédia. Pois é, e precisava muito porque é um time modesto, né? É um time de pouca, quase nenhuma expressão, até outro dia, né? Quase uma equipe do interior de Santa Catarina, né? Mas o melhor de Santa Catarina, um time que não deve um centavo. Bem administrado. Um dos únicos times brasileiros que está fora do Profut, que é aquele programa de refinanciamento de dívidas fiscais e tributárias dos times de futebol. Porque não faz loucura, né, Caio? Não precisa, né? Não tem uma torcida cobrando ali, exigindo que você faça loucuras, que você contrate grandes nomes, medalhões que ganham fortunas, né? Não tem essa exigência, né? Você sabe que você pode montar um time modesto, né? E buscar um equilíbrio com um time modesto e que você não vai ter essa pressão da torcida. Se você for bem sucedido, ótimo. Se não for bem sucedido, também, né? Ninguém vai bater no dirigente por causa disso. Aqui, você pega um clube grande de São Paulo aí, se o time não for... Dirigentes do São Paulo, por exemplo, certamente sofreram ameaças de morte. Dirigentes do Palmeiras, quando o Palmeiras estava numa condição difícil aí também... Jogadores ameaçados de morte. O Corinthians perdeu uma Libertadores para o Palmeiras, o Edilson foi agredido pela torcida. Por isso saiu do Corinthians. Aquele, meu Deus do céu, como é que é aquele centroavante lá, o Grafite? Quando jogava pelo São Paulo. Salvou o Corinthians de um rebaixamento. A torcida do São Paulo jamais perdoou o Grafite. Você imaginou um negócio desse? A torcida queria que o São Paulo perdesse para prejudicar o Corinthians. A torcida do São Paulo queria que o São Paulo perdesse para prejudicar o Corinthians. E o Grafite cumpriu com a sua responsabilidade profissional, né? Ganha para isso. Ô Ivan, o seu amigo e correligionário Anderson Nascimento, aquele que, assim como você, é da Canhota, diz que o time dele é o CRA de Limeira. Você conhece o CRA de Limeira? Um dia vocês poderiam acompanhar o projeto todo, das crianças ao time de areia master. O que é o CRA de Limeira? CRA ou é CRA? Acho que é CRA, né? É um dos times que disputa o campeonato amador? Eu não tenho informação. Eu acho que eu já ouvi Nosso falar amigo Anderson da Canhota, assim como o Ivan, poderia detalhar aqui também no Facebook. Eu não conheço. CRA? O CRA. Olha, eu acho que eu já ouvi falar do CRA participando daquela... da Copa Limeira. Eu confesso a minha ignorância. Porque o Amador de Limeira tem uma série de divisões, né? Tem primeira, segunda, terceira divisão. Nos tempos áureos, não sei se isso vale hoje ainda, tem 60 times. São muitos times. Nas 3 divisões, né? O Anderson poderia falar um pouquinho aí pra gente, né? Do que é esse projeto, do que é o trabalho desenvolvido pelo CRA, do que é o CRA, né? Poderia falar um pouquinho pra gente aí. Eu confesso que eu não acompanho o campeonato amador tão de perto como deveria, né? Acompanho assim bem
bem meio que a distância, não acompanha de perto, como é o caso, por exemplo, da equipe de esporte. Tivesse na equipe de esportes da Gazeta hoje, estaria acompanhando de pertinho. O pessoal, você perguntar para a turma do esporte da Gazeta Educadora, o pessoal vai tirar de letra aí o que está falando o Anderson. Segundo o Naldo Dias, o time do CRA era do bairro Secap. Então. Tem quem chame da Secap, tem quem chame do Secap, mas o CRA, segundo o Naldo, era um time do Secap. Campeonato amador é uma festa, né, Ivan? Se são tantos times, e são, né? A Educadora acompanhou com a equipe da Gazeta de Limeira, e o ápice do amador aqui em Limeira, do amadorzão em Limeira, é exatamente a Copa Gazeta. Secap, se não me falha a memória, é sigla de Companhia Estadual de Casas Populares. Em sendo assim, a Secap. A informação aqui do Anderson é que o CRA é da Secap. Então. Ele confirma a informação do Naldo Dias. E segundo o que eu entendi, aqui é um projeto... Está em que divisão do amador? Ah, o Anderson responde aí, que divisão que é o CRA. E segundo o Anderson, é um projeto que tem o futebol das crianças e também tem um time de futebol de areia. Quando ele coloca aqui Master, como diria o comentarista antigamente da ESPN, aliás, recentemente da ESPN e hoje do Esporte Interativo, Alexandre Oliveira, quando ele fala futebol de areia Master, é o subóbito, né? O Ale Oliveira chama de subóbito. Agora é legal saber aí do Anderson que o CRA, um clube do futebol amador de Limeira, que disputa o campeonato amador de Limeira, tem um trabalho social. É ótimo. Bacana, muito bom, muito legal. Isso é bacana. Afinal de contas, o esporte não deve ser só uma reunião de marmanjos que depois que acaba o jogo vão encher a cara no boteco, né? Não deve ser só isso. O futebol tem que ser alguma coisa a mais. E o futebol, que novidade que eu vou falar, né? Futebol em termos de mobilização social é o esporte que há no Brasil, né? O futebol faz amigos. Isso? O futebol você joga descalço e com bola de meia, pois né? Você joga no meio da rua. Não tem esporte no Brasil que mobilize socialmente como o futebol, né? Não tem esporte tão acessível. Talvez a corrida. A corrida também é muito barata, não é? Se você tiver um par de tênis e tiver um calção e uma camiseta, você consegue correr pelas ruas sem gastar nenhum dinheiro, né? Diferente do hipismo, por exemplo. Você tem que comprar um cavalo, tem cavalo que custa mais de 100 mil reais. Você tem que cuidar do cavalo, alimentar o cavalo. Isso é coisa para Doda, né? Doda. Álvaro Miranda Neto, né? Rodrigo Pessoa, né? Que foram os campeões do hipismo brasileiros nas Olimpíadas, né? Hipismo é um esporte favorito da família Marinho, por exemplo. Exatamente. Não é para qualquer um, né? Roberto Marinho criava cavalos, apostava em cavalos, né? Porque há vários esportes sobre cavalos e há até quem defenda que quem merece ganhar a medalha na Olimpíada não é o jockey, não é? É o cavalo. Pois é. Agora, também... O cavalo que pula. Eu falei aqui, o futebol é o esporte para mobilização social por excelência aqui no Brasil, porque é o esporte mais popular. Porém, nós sabemos que um esporte de elite como esse, o hipismo, né? Aqui em Limeira tinha, no auge aqui da hípica, né? Teve um cavaleiro ali que se consagrou, que começou a ganhar provas as mais diversas, projetou o nome de Limeira dentro do hipismo, né? O André. O que veio era um cavalariço. Também. Era um jovem que trabalhava lá, que era um jovem que começou trabalhando, ajudando lá nas baias lá, e alguém viu nele talento, ajudou, e ele se tornou um grande vencedor. Você tem razão. Uma história muito parecida com aquele golfista americano. Eu não vou lembrar, a minha memória não me ajuda Tiger Woods. A lembrar o nome desse rapaz. Mas... O golfista americano Tiger Woods, o maior golfista de todos os tempos, começou pegando bolas. Se eu não me engano, era da Secap esse rapaz. Esse rapaz, eu sei de quem você está falando, trabalhava na hípica municipal e depois tornou-se um campeão. Mas, de fato, me foge o nome dele. Agora, o André... Já faz um bocado de tempo, né? O André Giovannini, se eu não estiver muito enganado, também limeirense, também atleta de alto nível do hipismo, é filho do querido Tomi. Do Tomi, que tem a sua loja de aviamentos até hoje ali na rua Visconde do Rio Branco.
filho de Limeira, o André. Aliás, o André, eu não sei se ainda hoje está no esporte, não é? Mas esse... Lourenço, acho que é Lourenço o nome desse rapaz, não é? Não, eu não consigo lembrar. Eu acho que é Lourenço. Acho que é Lourenço. Também acho que é, mas eu não consigo lembrar, já faz um bocado de tempo, né? Mas a história, em termos gerais, é essa. Um jovem, que o pai dele parece que era tratador de cavalos, lá na hípica. Ele ia com o pai, estava lá seguindo a carreira do pai, lidava lá com os animais, vivia na lida lá dos animais, e fazendo né, para movimentar os animais, né, ele que era quem montava. E alguém viu nele qualidades, enxergou nele qualidades, apostou nele. E esse jovem, de família humilde, de família simples, se tornou um grande campeão. Aliás, Limeira revelou no hipismo muitos campeões, tanto homens quanto mulheres, ao longo desse tempo, na hípica municipal de Limeira. E hoje tem o Figueira Ranch, que é uma empresa privada, né? Mas que também revela campeões. Aliás, a equitação, né? O hipismo, também pode ser útil no desenvolvimento motor de crianças, inclusive crianças com deficiência. Há um tipo de tratamento que agora me foge o nome. Ecoterapia. Que é feito com crianças com alguma deficiência... Dificuldade motora. Alguma dificuldade motora, alguma necessidade especial, seja uma deficiência mental ou física. A ecoterapia funciona e funciona muito bem e é utilizada. Porque essas crianças precisam de motivação, né? Elas precisam estar sempre... mais do que motivação, nem a palavra. A palavra correta é estímulo. Essas crianças precisam ser estimuladas, né? E o animal, o cavalo, no caso, tem essa capacidade, né, de provocar um estímulo nessas crianças. Por isso que esse trabalho é muito... Aqui em Limeira tem um trabalho muito bom com isso. A hípica de Limeira faz um trabalho maravilhoso, não é de hoje, desde a época do Jurandir Paixão, que tinha um filho que montava também. Um dos filhos do Jurandir montavam também. Não me lembro, não vou lembrar de tudo, né? Se era o Bira, quem era o filho do Jurandir que montava também. Mas a hípica de Limeira revelou muitos campeões. Limeira revela no hipismo muitos campeões e campeãs. E eu acho que o nome desse rapaz é Lourenço. E eu me lembro do nome do André Giovannini. O Biratã, o Naldo Dias está atento. O Biratã é o Bira, não é um dos filhos do Jurandir da Paixão de Campos Freire. Aliás, quero aproveitar para mandar um abraço para o Bata Andrade, que também figura ligada ao hipismo aqui em Limeira, a hípica municipal de Limeira, querido Bata. Se eu não estiver enganado, o Naldo está ouvindo, o Celso Potec, que é homem forte hoje da Internacional, também tem, se eu não estiver enganado, tem ligação com a hípica municipal de Limeira, com esse esporte também, além do futebol, com o hipismo aqui. Porque a gente fala pouco do hipismo, né, Ivan? O hipismo passa pouco na televisão, não é um esporte é o que você popular, falou. É um esporte muito caro, né? Você adquirir um bom animal... Não é acessível a tantas pessoas, Você adquirir um bom animal... O animal é metade... Metade o condutor, metade o animal, né? Você adquirir um animal... né, de primeira linha é um negócio que custa caro. E não é só adquirir, né? É a manutenção, né? Cuidado que aquele animal tem que ter, né? Então, isso não é para qualquer um. Custa mais caro que um filho, né? Porque o cavalo come muito mais que o ser humano. Olhe lá, uma pela outra, não sei não. Então... Tô acertando todas hoje. A neta do Celso Potec é competidora na hípica municipal de Limeira. Um abraço também ao Celso Potec. Não é hoje. Logo sai o adversário da Inter na primeira fase da Copa do Brasil. A previsão do Edmar Ferreira é que em 15 dias, e pode ser que a Inter cruze até com o São Paulo Futebol Clube. Será? É. Na primeira fase, assim? Eu me lembro de ter visto a relação de times e entre os times participantes tem o Ituano, pode ser que a Inter cruze com o Ituano. O São Paulo Futebol Clube é um dos times contra o qual a Inter poderia cruzar numa primeira fase da Copa do Brasil. Eu não sei se na primeira fase da Copa do Brasil confrontam-se times do mesmo estado. Não sei se tem não sei se funciona. Normalmente, se você... O duro é isso, né? De repente a Inter tem que viajar para... né? Longe para Dedéu. O campeão da Copa do Brasil deve ganhar esse ano 60 milhões de reais. É um prêmio maior que o prêmio da Libertadores, é um prêmio maior que o prêmio do Campeonato Brasileiro, é um negocião. Para a Inter,
Cada jogo da Inter, pelo menos aqui em casa, deve render de 500 a 600 mil reais. Então, é muito difícil que a Inter passe da primeira fase, é muito complicado. Mas se a Inter conseguisse, quase que milagrosamente, e milagres acontecem, passar pela primeira fase, quem sabe pela segunda, pela terceira fase, certamente a Inter não vai brigar para ser campeã da Copa do Brasil. Não vai brigar. Mas ela pode fazer um caixa que garanta a manutenção do futebol em bom nível o ano todo. Se ela pegasse como primeiro adversário um time que, mesmo não sendo de ponta, fosse um time de conhecido em nível time nacional, médio, né? Um América Mineiro, ou um América Carioca, uma coisa, um Volta Redonda, uma coisa assim, e ela fizesse 2 jogos, um lá, outro cá, pô, já dá para você pensar numa arrecadação legal em casa. Sem né? dúvida. Já é uma ajuda para você começar um ano, né? Que vai ser um ano difícil, de Série A2, que é mais estruturada do que a série em que a Inter estava no ano passado. Mas é um campeonato curtíssimo, um campeonato curto de 3 por conta meses, da Copa do Mundo, mais curto, um campeonato que você não pode dar bobeira. A Inter sempre teve por tradição, até tradição coisa nenhuma, é por condição financeira mesmo. A Inter sempre fez assim, montou um time e começava o campeonato com o time e via o que acontecia nos 5 primeiros jogos. Aí ia contratando. Se começasse a levar a pau, ia buscar mais jogadores, né? Ou saiu, o time tá indo bem, tá ganhando, deixa quieto, né? Não mexe, né? Não mexe no que tá ganhando. A gente sempre fez isso pela condição financeira, né? O ano que vem não vai dar pra fazer isso, cara. Você tem que montar um time para chegar chegando. No último sábado, quando estivemos nós, você, meu amigo da Comuna, e eu, lá no Bar do Irso, meu Deus do céu. Nós falávamos exatamente sobre isso. Não dá injúria, calúnia, difamação, não? Será que não dá? Não. Pra eu te processar, pô? Não, porque eu não estou falando do seu caráter, estou falando da sua escolha, do seu viés ideológico. Você é honesto, íntegro, correto. Muito obrigado, cara, pelo menos isso. E da esquerda. Pelo menos isso. E da esquerda. Mas isso não é pecado. Da esquerda. Isso não é crime. Tá bom, cara. Isso é possível, né? Num país democrático, graças a Deus, um país democrático como o nosso. Mas nós falávamos disso, né? Que antigamente o Richard Drago ia lá para São Paulo, ia no Palmeiras, pegava 5 jogadores. Ia no Santos, na Vila Belmiro, pegava mais 5. Ia na Portuguesa, pegava mais 3. Ia no Corinthians, pegava mais 2. E formava um time. Né? A gente falava, por exemplo, do Gilson Gênio, que foi vice-campeão brasileiro jogando pelo Bangu em 85 e que em 86 estava aqui jogando em Limeira pela Inter. O próprio Gilcimar, que veio do Palmeiras. O Bolívar, do Grêmio, da Portuguesa. O Kita, do Internacional de Porto Alegre. Antigamente era possível, hoje não é mais possível, porque hoje um jogador de bola, um menino com 12 anos já tem procurador, já tem empresário. Né? O Neymar com 12, 13 anos já ganhava no Santos os seus 60, 70 mil reais por mês. Né? Então como é que você vai pegar um jogador em tese amador que joga no sub-20, né? Sub-17, são jogadores muito novos, 15, 16 anos, mas como é que você vai pegar no Corinthians um jogador sub-20 ou no São Paulo ou no Palmeiras que já tem contrato com o time, que já tem procurador, que já tem empresário, que ganha 60 mil reais. 60 mil por mês. Como é que você vai trazer? Para jogar aqui na Inter de Limeira, cujo padrão salarial é muito menor. Não dá mais. Então, aqueles tempos em que o Richard, que sabia tudo de futebol, ligava para o presidente do Palmeiras e trazia de baseada jogadores do Palmeiras, ou trazia de baseada jogadores do Santos, ou ia buscar nos times do Rio Grande do Sul, já que o Naldo Dias está nos ouvindo, a Internacional teve Paulo Matos, que atuava no Internacional de Porto Alegre. Lateral esquerdo? Não, na ponta esquerda. Lateral esquerdo? Não, Paulo Matos. Paulo Mendes, lateral esquerdo, que veio do Noroeste de Bauru. Paulo Matos, ponta esquerda. Como Odair, que atuava no Grêmio de Porto Alegre. A Internacional teve Edivaldo. Você tem razão, confundi com Paulo Omar. Paulo Omar, que era um lateral esquerdo. Que mora até hoje em Limeira. Que ficou em Limeira, se estabeleceu aqui. A Internacional teve o Edivaldo, que era zagueiro do Corinthians. Teve o Ivan, que em 1991 jogou pela Inter e depois voltou para o São Paulo para ser campeão da Libertadores e campeão mundial pelo São Paulo. Ivan, um belo zagueiro. A Internacional teve o Dinei. E eu nem estou falando de tanto tempo assim atrás. O Dinei, campeão brasileiro pelo Corinthians. No começo dos anos 90, quando teve problemas com o consumo de drogas, o Dinei veio jogar aqui, em Limeira. O Viola, quase o Viola veio. Mas o Ronaldo já numa jogada da Federação Paulista de Futebol que pagava os salários, né? Então, mas nessa jogada da Federação Paulista de Futebol, a Internacional teve Valdeir The Flash,
Você se lembra do Valdeir Não. The Flash? Não. Do Botafogo do Rio de Janeiro? Do Fluminense do Rio de Janeiro? Valdeir The Flash veio jogar aqui em Limeira, um campeonato paulista, salvo engano, de 1998 ou 1999. Mas naquela época, na Copa do Mundo de 86, o médio volante titular do Tele Santana era o Elzo. O Elzo havia jogado aqui na Inter. O Éder, que quase foi para a Copa de 86 e que foi para a Copa de 82, em 85 foi trazido pelo Richard para passar um período aqui de castigo, não é? Saído do Atlético Mineiro, depois ele foi jogar no Palmeiras. A Inter tinha condições de trazer atletas, naquela época o futebol permitia. Silas, que foi goleiro do Santos, e tantos outros, né? E tantos outros. Porque o futebol era outro. O futebol era outro. Né? Você negociava um jogador no final do ano, você pagava a folha do ano inteiro, porque o passe pertencia ao clube, né? O passe do jogador não era do jogador, era do clube. A Lei Pelé mudou isso, passou a ser... jogador entre aspas, agora ele virou, o passe pertence ao empresário praticamente, né? Mas enfim, naquela época era assim, o passe pertencia ao jogador, você tinha um contrato até 2020, nesse período você podia vender esse cara. Chegava, que foi o que aconteceu com o Lê, né? Sim. A jogada com o Lê, o que foi no Campeonato Paulista de 86? Foi essa, né? Gilson Gênio foi o titular o ano inteiro, chegou na final contra o Palmeiras, escalaram o Lê para vendê-lo. E o venderam para o São Paulo. E a venda do Lê bancou o ano todo. Como venderam também o Kita, depois venderam o Tato, sim. venderam o Manguinha, venderam o João Luiz, venderam o Gilcimar. Sim. Né? Depois de algum tempo o Pecos, finado Juarez também foi vendido. Mas montou-se um outro time. Você vendia esses jogadores e a Inter depois montou um outro time muito forte também, que foi campeão brasileiro da Série B. Na sequência. A Internacional é campeã do interior e paulista em 86 e ganha o troféu da Gazeta Esportiva de maior número de jogos invictos. A Inter ficou 16 jogos sem perder. Perde esse troféu para o Corinthians em 1987, quando o Corinthians fica 21 jogos sem perder. Mas em 87 a Inter foi a campeã do interior. Em 88 foi a campeã, isso quando o paulista valia. Quando o paulista era mais importante que o brasileiro. Em 88 foi a campeã do interior. Em 89 foi a campeã do interior. 4 anos seguidos. Em 88 foi campeã brasileira da Série B. Mas imagine hoje que o presidente da Inter ou que o Celso Potec vá lá no Santos para contratar o goleiro reserva do Santos, como o Richard contratou o Silas, goleiro reserva. Gasparoto, baita de um goleiro. Goleiro reserva do Santos. Tem lá na Vila o Gasparoto, baita de um goleiro. Mas imagine só, o Santos tem o Vanderlei, tem o Vladimir, quem é o terceiro? Esse tal Gasparoto? Muito bem. O terceiro ou quarto... Goleiro. Mas já deve estar ganhando os seus 50, pois 60 o terceiro ou quarto goleiro do Santos hoje ganham 30, 40 mil reais por mês. Não há como contratá-los. Naquela época havia. Então, naquela época, o diretor da Inter vai lá e traz o Silas, goleiro reserva do Rodolfo Rodrigues, aqui para Limeira. E o Silas constrói a história que constrói aqui em Limeira, ganhando tanto quanto ganhou pela Inter, né? Campeão paulista, campeão do interior várias vezes, campeão brasileiro da Série B. Maior goleiro da história da Internacional de Limeira, o Silas. Com certeza. Que veio nessas condições. Como o maior zagueiro da história da Inter. Que veio completamente desacreditado do Santos depois de tomar um gol do seu time, Corinthians, do Dunga. O Dunga era o volante do Corinthians, num clássico Santos e Corinthians. O Dunga chuta uma bola despretensiosa do meio de campo. Silas vai lá, que era um baita de um goleiraço, se abaixa para pegar a bola com muita... Já é aquela coisa da confiança, né? O cara já tá pegando a bola aqui, já olhando onde é que eu vou lançar, né? No que ele se abaixa, a bola passa no meio das canetas do Silas, gol do Corinthians. Nunca mais. Aquele foi o último jogo do Silas no Santos. Silas e Serginho Chulapa. Aí ele veio para cá. Que bateram num Maracanã inteiro um ano antes, né? Em 83. 1983. E o Silas, além Santos de tudo, era bom de briga, né? Perdeu o título brasileiro para o Flamengo. Ganhou de 2-1 aqui em São Paulo, mas jogando no Rio tomou de 3-0. E aí o Serginho Chulapa saiu dando pontapé em todo mundo. E o Silas o ajudou. E o Silas, rapaz, ali que a gente... O Silas quietinho, sabe aquele cara quietinho? Calmo, sossegado. Rapaz do céu, como era bom de briga. Bom de briga. Saiu dando porrada em todo mundo. Bolívar, né? Maior zagueiro da história da Inter é o Bolívar. Pai do Bolívar, que depois fez sucesso no Internacional, no Botafogo, que jogou fora do Brasil.
Bolívar Modualdo Guedes. Eu aprendi os nomes dos jogadores da Inter daquela época porque o Naldo Dias chamava os jogadores pelo nome, né? Silas, nome completo, Silas Carrerê, Bolívar Modualdo Guedes, João Péricles Galina, Pecos, né? João Leihart, que era o Kita, Ronaldo Lucato, que é o Lê, não é? Lateral direito da Inter, China, Carlos Alberto Gomes Cauian. Então eu fui gravando esses nomes porque o Naldo dizia os nomes completos de todos eles. E o Bolívar, quando veio para a Inter, era lateral esquerdo na Portuguesa. Veio para ser quarto zagueiro aqui. E para ser o zagueiro que foi. Era tido como xerife, né? Xerifão da zaga da Internacional. E, ao contrário do que se pensa, tomou poucos cartões. Tomava poucos cartões, não é? Mas batia, né? Não, batia. Não tinha a menor dúvida. Mas pela fama dele, dava a impressão que não parava em campo, né? Não, ficava. Mas ele até que não tomou tantos cartões assim, quanto a fama dele fazia a gente acreditar. No jogo Inter e 15 de Piracicaba, ele acertou no meio de um atacante do 15, Niltinho. Se precisasse. Ele jogou o Niltinho do lado de fora do Limeirão. Se precisasse, era da medalhinha pra cima. Ele jogou esse Niltinho. Os pontas, geralmente, eram baixinhos, franzinos, né? O Bolívar deu uma porrada nele. Foi jogado pro lado de fora do Limeirão. Futebol é assim. Também. Também é assim. Mas que falta que faz, né? Que falta que faz o Bolívar, não é? E que história bonita que teve o Bolívar. Não, e que saudade. A gente tá falando aqui até de maneira nostálgica, né? Nós estamos falando aqui de uma época saudosa, gostosa, que deixou marcas em todos nós, a gente que acompanhou de pertinho, né, que viveu tudo isso de pertinho, ficou marcado por essa história. Não, 4 já morreram, né? 4 já morreram. Juarez, Pecos em acidentes automobilísticos, Kita e agora recentemente... Juarez, você falou do Bolívar, né, que era o quarto zagueiro, o zagueiro central era o Juarez, e era o oposto do Bolívar. Se o Bolívar era o brucutu da zaga, o Juarez era o zagueiro refinado, tanto que deu no começo, né, quando ele começou a jogar aqui na Internacional, ele matou um monte de gente do coração aí, nas arquibancadas, com os dribles que ele dava nos atacantes dentro da grande área, né? Mas aí a torcida foi ganhando confiança nele, porque ele era assim, ele era um cara que não era de dar pontapé. E ele falava, não, se precisar dar pontapé, não vou dar pontapé, não vou dar chutão, né? Aliás, não é pontapé, não vou dar chutão. Chutão eu não vou dar. E não dava mesmo, saía jogando. O negócio dele era sair jogando. Aliás, uma menção honrosíssima, não é? Ao Vittorio Marquezine, né? Presidente daquele time, campeão. Uma outra menção honrosíssima ao já saudoso Jair Oliveira, que foi presidente da Inter em 87, um ano depois, foi o presidente do Acesso, e depois, em 1988, voltou o Vittorio Marquezine. Figuras importantes da nossa história. Jair Oliveira foi presidente quando a Inter... Subiu. Naquele ano que a gente subiu, que a Inter ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B. Ele foi durante o ano. Ele não passou para o ano seguinte, porque a disputa foi em 88, né? Em 86 foi o Vittorio Marquezine, campeão paulista, mas com um time, eu não vou dizer montado, mas com uma colaboração decisiva do Richard Drago. Não, o time foi montado pelo Richard Drago. Em 87... O Richard montou o time em 85. Em 85, a Inter poderia... Você sabe qual foi a caca da Inter? O erro do Richard? A Inter poderia ter sido campeã em 85 já, com aquele time, porque aquele time estava jogando muito. O erro por incrível que pareça, do Richard foi trazer o... Fecina? Não. O Éder. Fecina foi técnico, trazer o Éder. O time fez um primeiro turno maravilhoso. E aí ele, no meio do campeonato, se pôde contratar, abriu-se uma brecha para contratar, e o Inter, o Richard trouxe o Éder, lá de Minas, que estava encostado no Atlético Mineiro, tinha brigado com a diretoria do Atlético Mineiro, estava encostado, a diretoria do Atlético Mineiro falou, leva ele lá, Richard, para jogar lá, vai. E ele veio para cá. E aí ele criou um clima, a vinda do Éder, projetou, deu projeção, deu visibilidade para a Internacional, mas criou um clima dentro do vestiário, né? Eu me lembro do Bolívar. O Bolívar falava para mim isso. O Bolívar virou para mim um dia no treino, né? Ele olhou para mim, eu ficava ali do ladinho, então ele olhou para mim, estava sentado ali, ele olhou para mim e falou assim, se ele está pensando que eu vou correr para ele está muito enganado. O Bolívar falou isso para mim, em relação ao Éder. Quer dizer, a vinda do Éder, ganhando
ganhando o que ganhava, mais que os né? outros, né? Criou um clima ruim no vestiário da Inter. É. Mas o time já foi montado ali em 1985. Por isso que quando a gente fala que quando um time contrata um jogador de futebol para ganhar 800 mil, 1 milhão, pode ser que não dê certo, né? Porque o cara tem um cara lá pedindo aumento. Naquele mesmo elenco tem dá. alguém ganhando 50, 80, 100, né? Aí o cara falou que o Bolívia falou pra mim, né? Falou, se ele tá pensando que eu vou correr pra ele tá muito enganado. E tem isso mesmo, tem essa coisa dentro de futebol. Bom almoço, Ivan. Depois desse colóquio nostálgico... E leve, né? Light. Nostálgico. Uma boa tarde a todos. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.